Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados da USP. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode interagir com a nossa produção, sugerindo temas, convidados para vir aqui ao nosso programa. Avisa amigos, familiares, colegas, para todos acessarem o nosso canal. E também, a novidade, não tão novidade assim, já está um certo tempo, mas avisa também que os nossos programas estão no formato podcast na plataforma Spotify. E o Farofa Crítica de hoje recebe Jamile Vanessa Costa Brasil. Jamile é licenciada em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia, em 99, e mestranda no programa de pós-graduação em Estudos Literários da mesma instituição, e graduanda no curso de Letras, Língua Portuguesa, pela Faculdade FAEL. Ela é militante do movimento negro no estado de Rondônia e representante do Fórum Nacional de Mulheres Negras, com referências e pesquisas de gênero, negritude, Amazônia e América Latina. Jamile, primeiramente, agradecer você ter aceito o nosso convite para estar aqui, é uma honra para nós recebê-la. E você tem feito, a gente tem conversado bastante sobre isso, várias pesquisas sobre a questão decolonial, e a literatura, Você é formada em letras, E tem também formada em geografia também. E você articula, então, território, expressão literária e teorias decoloniais, Fala um pouco dessa, dessa grande salada que você está fazendo, que dá coisa boa aí sempre. Vamos pelas partes. Então, depois que me formei em geografia, senti uma grande necessidade de estar ainda no campo da pesquisa, agregando já os conhecimentos do movimento negro, e também buscando um espaço na literatura. E quando eu me inscrevi no programa, fui aprovada. Em seguida, o meu projeto que versa sobre a questão dos seringais, que é uma realidade histórica amazônica, e também fazendo a ponte com os estudos pós-coloniais e decoloniais, que versam sobre a América Latina, sobre a máquina do capitalismo. E como é que você... Assim, você está fazendo mestrado agora, O que exatamente você está estudando no seu mestrado? Então, esse mestrado ele é uma luta do professor Miguel Nenevê, professora Sônia Sampaio, Mara Genesi e Fátima Molina, que são os pilares dos estudos pós-coloniais e das literaturas na Universidade Federal de Rondônia. Então, esses pesquisadores eles abriram a proposta, há mais ou menos uns 10 anos, então já é um mestrado muito estruturado, e quando eu fui aprovada, a proposta de trabalho justamente é trabalhar o decolonialismo e pós-colonialismo com vista na Pan-Amazônica. Então, assim, o que a gente está trabalhando da Amazônia, Como é que esse resgate dessa história da Amazônia, como é que é recontar, ressignificar essa história da Amazônia através da literatura? A literatura será justamente vamos colocar o tema gerador, e desta pesquisa, deste mestrado. Então, assim, é um mestrado que ele tem muita coisa ainda a desbravar, E se nós pudéssemos estar colocando assim, quem são os cânones da Amazônia, Do Cídio Jurandir, que era um apaixonado pela literatura, fazendo a literatura na Amazônia, onde ele teve todo um movimento de resgate, não só de ser um escritor,
falando da Amazônia, mas expressando realmente uma parte do Brasil. Então, essa literatura que acontece na Amazônia, ela é uma literatura brasileira, né? Era uma literatura realmente forjada na conquista, vamos colocar assim, do Grande Oeste, que é a Amazônia. Também podemos colocar, junto a Alcide Jurandir, marcos como o próprio Ratum, né, de Dois Irmãos, Marcos Souza, né, com seus romances épicos. Se a gente colocar Érico Veríssimo e Márcio Souza, nós vamos ter aí, né, um olhar, né? Um olhou para o sul e o outro olhou justamente para o norte. Então, temos sim marcos, temos já a Amazônia nessa literatura, ela já está contando a sua história, só que justamente precisamos desbravar dentro da academia. Então, a proposta desses estudos literários pan-amazônicos, eles trazem justamente este olhar para a Amazônia, resgatar esta literatura, mostrar através da academia que essa literatura ela está muito bem embasada, né? Ela vai perpassar por vários gêneros literários, da poesia, aí você tem Tiago de Mello, dos romances, a gente já falou de Dalsa de Jurandir, né? Dos contos que trazem o insólito com Arthur Ingrácio, e também de uma poesia, de uma literatura feminina como Astrid Cabral, que é maravilhosa, né? Você percebe nessa produção literária amazônica a presença de elementos desse realismo fantástico da América Latina, dessa estética latino-americana, ou há diferenças? Ah, sim, né? Esse realismo fantástico, né? Esse real maravilhoso, ele está presente, né? Eu creio que a pessoa que mais estudou, né, o realismo e também o imaginário amazônico, e você vê que realmente há um trabalho muito poderoso, né? A gente pode estar utilizando não só os clássicos caribenhos, né, como Alejo, né, Carpentier, mas também você vai estar ali com muitos trabalhos que vão versar essa Amazônia nesse olhar do insólito, do maravilhoso, mas também de muitos insólitos urbanos, não só ligados às lendas, né? Mas também urbanos, do dia a dia, dos bairros, das pessoas, das rodas de conversas dos próprios ribeirinhos, dos próprios beiradeiros, que o Ribeira, uma professora já disse, né? A professora Sônia Sampaio, minha orientadora, o Ribeira nos leva lá às margens dos ribeiros de Portugal. Mas quando você fala em beiradeiro, você está falando mais da beira do rio, né? Do que tem a mostrar realmente. Então, eu creio, eu assim, vislumbro muito esse insólito maravilhoso das Amazônias, né? Que vai trazer não só a questão do boto, mas vai trazer justamente do insólito do dia a dia, das respostas do povo beiradeiro ao sumiço, né? As controvérsias do dia a dia, para completar ali a sua rotina nos alpendres, né? Desse lugar que é a Amazônia. Isso é muito interessante você estar colocando, né? Porque a visão hegemônica da Amazônia, a visão do Sudeste, né? Por exemplo, aqui de São Paulo, né? Nós aqui no Sudeste, e mesmo fora do Brasil, né? Que a Amazônia é um tema até mundial, tem um olhar extremamente do exotismo da Amazônia, né? Do exótico, do selvagem, né? Da selva apenas, né? Da floresta amazônica e tal, da natureza, né? E essa dimensão humana que você está colocando agora, né? Desse ser humano que vive os ribeirinhos, os beiradeiros, que vivem nas zonas urbanas, né? Você fala zona urbana e Amazônia, parece até uma contradição, né? Na visão hegemônica que tem da Amazônia, né? Então, isso não está presente nesses estudos. Como é que você considera... Assim, duas coisas que eu queria perguntar para você. Primeiramente, o papel dessa literatura amazônica que você está estudando, né? No sentido de apresentar esse olhar, e aí a gente observa que tem um certo bloqueio editorial
um bloqueio da divulgação dessa produção nesse circuito da produção editorial brasileira, mundial, a gente sabe que existe isso, né? E a segunda coisa, a importância de você ter esse espaço acadêmico, né? Você está estudando aí na Universidade de Rondônia, né? Federal de Rondônia. As universidades, né, são mais novas, né? Foram recentemente criadas, se você comparar com as do Sul, elas são muito mais recentes, né? Programas, né, estudos acadêmicos na própria universidades, aí, nas universidades da região do Norte, que passam, então, a estudar os fenômenos locais. Né? Então, você não tem mais um Norte olhado pelo prisma do Sul, mas pelos próprios sujeitos, né, que estão aí no Norte. Então, essas duas coisas que eu ia perguntar para você, né? O papel dessa literatura amazônica para trazer esse outro olhar, né, essa outra visão, né, a visão, de fato, né, do ser humano que vive aí na região amazônica, em todas as suas dimensões, né, inclusive urbanas, e também, né, o papel desses espaços acadêmicos na região norte. Né? Então, vamos lá. Essa literatura, ela é uma literatura altamente diversificada, né? É uma literatura forjada no realismo, no romantismo, né? É uma literatura que podemos estar colocando que ela já acontece já a entrada dos séculos, né? E dessa literatura eu gosto muito de uma frase do Fanon, onde ele fala que cabe ao intelectual ele sai do seu lugar, ele volta para trazer justamente essa ressignificação, para trazer essa esperança ao seu povo. Então, quando nós temos uma literatura que fala não só das nossas lendas, mas vai falar da nossa história, a história do Grão-Pará, a história da Média Maria, da Madeira Mamoré, a história dos seringás do Acre. Então, você vai estar ali fazendo o quê? Fortalecendo, trazendo esperança de dias melhores, que nós estamos precisando, né? Mas trazendo a esperança de um futuro para essa região, de realmente trazer significados à sua existência, enquanto povo, enquanto região amazônica que tem ali toda uma produção de riqueza, que muitas vezes o Brasil ainda não sabe. Então, justamente essa literatura, ela serve para trazer uma reconstrução da história, né? Trazer um ressignificado dessa literatura, do que nós somos. Né? Porque quando eu abro a obra de Miguel Jerônimo Ferrante, Seringal, eu me vejo naquela obra. Vejo meus pais, vejo os meus avós. Quando eu abro Média Maria, eu me vejo. Aqui é o quintal da minha casa, a estrada de ferro Madeira Mamoré, né? E quando você está ali vendo a história do Grão-Pará, na trilogia do Marcos Souza, nós vemos ali a história da Amazônia, de como surgiu. Por que meus pais falam assim? Porque nós temos esses hábitos, né? E nós sabemos, ao ler essas obras maravilhosas, de onde tudo surgiu, né? O que significou o Grão-Pará, que a história muitas vezes não fala, né? A riqueza, eu acho muito, muito bonito quando o Marcos Souza compara a história do Grão-Pará de Belém com o próprio com o romance O Vento Levou, que a riqueza que existia naquele romance era parecidíssima com o que existia no Grão-Pará, com as casas, com tudo que existia. Então, notamos aí a importância dessa literatura para estar ali alicerçando a história de um povo, para estar constatando o que aconteceu nesse território e, o melhor de tudo, fazer com que a gente possa sonhar, fazer com que a gente possa acreditar em dias melhores, com base no que foi forjado nessa região, em termos históricos. Agora, quanto à academia. A gente
eu mesmo eu fui de movimento estudantil, fui da Uni, a gente sabe o que é você ser periférico, de universidade periférica, né? Das discussões que muitas vezes nós temos que tratar, e é isso. Eu acredito que a Universidade Federal de Rondônia, através do programa, eu não trabalho na universidade, mas eu sou uma estudante, me sinto parte desse programa, e em defendê-lo, em acreditar, como acreditei na graduação, como acredito nos conhecimentos, né, do que você vê, o resguardo pela ciência, e não difere de lugar nenhum desse país. Hoje, nesse momento, nós estamos aqui trocando, né, conhecimento, e justamente de uma universidade como a USP e de uma universidade como a UNIR, a Universidade Federal de Rondônia. Então, eu creio, e a gente passa a acreditar mais ainda, justamente na troca de conhecimento, né? Nas pontes que possam surgir. E nós que trabalhamos com a educação, sabemos mais ainda, né, da importância da troca de conhecimento, da importância da ciência, das ciências sociais, das ciências humanas, né? Justamente nessa construção desse pensamento de uma universidade jovem, né? Para essa troca com a universidade que já é praticamente secular e que é das estruturas, né, da ciência no nosso país. Então, eu vejo que a Uni ela tem muito que aprender. E a Uni ela faz muito isso, né? Faz muito essa troca. No meu mestrado mesmo que eu faço, a gente faz disciplinas juntamente com a Universidade Federal de Roraima, a Universidade Federal Fluminense. Então, há uma troca de conhecimento. E isso é necessário, né? Eu vejo que isso é necessário. E nesses tempos sombrios, nesses tempos onde nós o que estamos passando, né? Por muitos setores trazendo a ilegitimidade da ciência, né? Primeiro começou justamente com as ciências sociais, com os professores, e agora você vê que está naquele campo daquela ciência que a gente achava que não ia chegar, que seria a medicina, né? Então, nós notamos que precisamos nos fortalecer enquanto campo da intelectualidade, enquanto campo da ciência, para que possamos fazer a defesa de nossas instituições, né? Esse é o meu olhar, né? Eu creio que não só meu, compartilho com muita gente, de que nós devemos fortalecer nossas universidades. Perfeito, muito bom. O momento agora, de fato, é esse, né? Fortalecer o espaço acadêmico, a universidade, a produção de conhecimento, na produção de ciência, particularmente no momento em que nós temos esse discurso obscuro, né, do governo federal, um discurso anti-ciência, anti-razão, tem levado, inclusive, o Brasil a essa tragédia aí da epidemia, né, toda essa tragédia aí que nós estamos vivendo, a população está vivendo, né? Mas eu queria abordar com você também um pouco a respeito, né, algo parecido com isso, os impactos que ocorrem, estão ocorrendo na Amazônia, com o avanço, né, dessas políticas econômicas de cunho neoliberal, que favorece o agronegócio. A gente sabe que está tendo um avanço muito grande do agronegócio da soja, né, nesses territórios, e, evidentemente, isso causa impactos, né, profundos aí nas populações, né, dessas regiões, né? Como é que tem sido isso, né? Como é que tem sido esses conflitos e se isso tem sido refletido, inclusive, na produção também artística, literária mais contemporânea? O impacto ambiental, ele tinha no início, né, e vamos falar agora assim das áreas onde temos os quilombos, que são áreas bem, vamos dizer, consideráveis aqui do estado. Então, você tinha ali o conflito do Ibama com os quilombolas, né? Ou moradores em territórios quilombolas. Então, o que acontecia? Você tinha ali aquele conflito, né? Mas, com o tempo, com o costão da soja chegando fortemente no estado, justamente nesses últimos 10 anos,
Que acontece? Você tem ali um novo elemento nesse conflito, que é o agronegócio, que são esses grandes plantadores de soja. E eles já vêm justamente com um poder aquisitivo muito alto, né? Com a mecanização pesada e justamente fazendo impacto não só do solo, né? De derrubação de floresta, de plantação da soja, porque a soja ela é um impacto, né? As plantações elas são impacto. Mas também com grandes fazendas, né? Porque você sabe que o maior rebanho do Brasil é aqui em Rondônia. Então, assim, também trabalhando essa questão da associação da soja com a agropecuária e fazendo justamente, comprando desses pequenos proprietários, adentrando em terras devolutas, adentrando nas reservas. Eu queria só que você também falasse um pouquinho se isso tem algum impacto na literatura contemporânea. Então, a literatura contemporânea, se a gente vamos observar, ela não, eu acho assim, o Acre traz muito essa relação com o meio ambiente, da devastação. No Acre. Mas eu vejo, ao mesmo tempo que você está fazendo essa pergunta, isso é muito bom, porque nós vamos ver só, eu acho que o Paz Loureiro, o Viveiro de Castro, eles trazem alguma coisa justamente em relação a reservas indígenas e esse impacto ambiental, certo? Mas eu vejo muitas literaturas do Acre que começam a relacionar justamente em áreas de seringais esse impacto. Mas aqui em Rondônia, a gente vê assim, não vê muito nos romances, na literatura, né? Essa questão dessa, vamos dizer, essa literatura militante em relação à devastação da floresta, ao meio ambiente, entendeu? Perfeito. A gente não vê muito. Eu vejo se tem uns romances que eu vi, que eu comecei a pesquisar em Roraima, Amapá, que falavam de mulheres garimpeiras, o impacto, a questão da prostituição, a ação antrópica, entendeu? Assim, mas não pontual, de falar assim, ó, vamos fazer uma literatura para denunciar, vamos Entendi. fazer uma literatura militante em relação ao meio ambiente. Eu creio que essa literatura que nós estamos colocando aqui na mesa, ela ainda é muito uma literatura que está ligada com a questão histórica, Tá. tá? E Tá certo. quando ela se liga ao contemporâneo, eu vejo que ela também vem marcada por uma agenda nacional, Ok. Bem interessante ok? isso. Uhum. Muito bem, nós estamos encerrando aqui o nosso programa, o Jamile. Se alguém quiser conhecer os seus trabalhos, você tem Instagram, Face, né? Faz um merchan aí do bem do seu trabalho, né? Se alguém quiser conversar com Então, você, tudo, conhecer o seu trabalho. Então, na realidade, eu tenho sim, estou nas redes sociais, mas muito das minhas redes sociais é mais um perfil de militante, né, das causas, e pouco eu tenho trabalhos em relação à literatura. Mas, em relação a essa análise literária, eu tenho um trio, né, que é Henrique Galvão e Renata Batista, que são somos coautores já de vários trabalhos em relação a Virgínia de Brides, que é uma autora, desculpa, uma autora afro-latina, né? Também abordamos questões dos viajantes, o próprio Tiago de Mello, onde nós fazemos uma apresentação, uma comunicação, né, sobre o rio, né, o rio Beradeiro, né, que aí a gente vai estar colocando, elencando todos esses elementos que ficam à margem do rio, desde o Beradeiro, da casa do Beradeiro, né, de onde ele mora, bastante citando o Bachelard, né,
que veio trabalhar justamente essa ecocrítica, que julgamos que agora eu vou responder a você que dentro da literatura, né, da literatura mesmo, dos estudos literários, vem a ecocrítica, que ela vai justamente trabalhar com essa literatura que vai fazer essa denúncia, que vai fazer essa análise, que vai trazer justamente essa reflexão. E um grande representante dessa ecocrítica é o Tiago de Mello, né? Que é um clássico amazônico. Muito bem, Jamile, obrigado pela sua participação aqui, foi muito rica, aprendi bastante. Você está convidada aqui para outros programas, falar sobre esses assuntos, né? E também da sua militância, não deu muito tempo para te falar da militância, mas acho que o que você trouxe aqui foi muito importante. Eu que agradeço, professor Denis, de estar aqui no Farofa Crítica, né? Que é um programa de altíssimo nível, maravilhoso, né? Estou realizando o sonho, então tenho que agradecer. Eu que agradeço. Nós agradecemos aí, né? Está convidada para outras vezes aqui. Então, valeu. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje conversou com Vanilla Vanessa, que é geógrafa pela Universidade Federal de Rondônia, que falou um pouco sobre a literatura amazônica, estética e assuntos, né, a respeito da produção artística, literária, melhor dizendo, da região norte do Brasil, né? Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas em formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do Walter Mignolo: a descolonialidade não consiste em um novo universal que se apresenta como verdadeiro, superando todos os previamente existentes. Trata-se apenas de uma outra opção.